Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o médico oftalmologista Dr. Bruno Donato e vai conversar conosco a respeito de catarata. Bruno, é um prazer te receber aqui no programa e podemos falar um pouco com os nossos telespectadores a respeito deste assunto, né, que todo mundo quer conhecer cada vez mais. É um prazer também estar presente novamente. Sempre bom poder comentar um pouco com todos sobre esse tema que cada vez mais está em alta no nosso dia a dia, e que eu puder esclarecer, eu estou às ordens. Tenho certeza. E lembrando também que o Bruno, ele é diretor clínico, né, do Instituto Donato, que é referência na oftalmologia. Não é isso, Bruno? Isso mesmo. Então, Bruno, falando em catarata, vamos explicar então para os nossos telespectadores o que é a catarata. Isso, a catarata nada mais é do que um embaçamento de uma lente natural do nosso olho, que chama-se cristalino. Então essa lente, quando a gente é jovem, ela é transparente e com o passar do tempo vai havendo um envelhecimento dessa lente e o embaçamento dela. E a pessoa começa a ter um leve embaçamento visual, quanto mais avançada a catarata, maior o embaçamento. Bom, então, como você disse, de embaçamento, quais seriam os sintomas? Tem outros sintomas além do embaçamento da visão? O embaçamento é o mais comum. Outros fatores, a visão noturna, quando pega algum foco de luz, pode dar alguns halos ao redor da luz, também é outra causa importante. E tem alguns tipos de catarata que gera miopização. Então a visão de longe, ela embaça muito e às vezes melhora de perto. Essa é outro sintoma menos comum. Ô Bruno, para a gente chegar no diagnóstico da catarata, como que é feito? O paciente às vezes passa despercebido, que acho que acaba acostumando, né, com a diminuição da visão, da acuidade visual, e a pessoa vai acostumando com aquilo. Mas eu acho que sempre fazendo um exame de rotina, fazendo como prevenção, e para se fazer o diagnóstico, como que é feito? O ideal é sempre fazer a consulta anual no oftalmologista de preferência. Nessa consulta anual que o médico vai começar a perceber que a visão do paciente ela vem caindo, esse é o principal diagnóstico. Outras percepções, a pessoa vai percebendo mesmo que é a queda de visão. Essa é a principal causa, mas o diagnóstico é sempre feito junto com o médico. É difícil um paciente conseguir fazer o diagnóstico sem ir ao seu oftalmologista. Ô Bruno, assim, de uma maneira geral, todas as pessoas um dia terão catarata ou não? Correto. Essa é uma doença da idade, né? Então a principal causa é a idade. Passou de 65 anos, 98% das pessoas já tem, não tem como fugir, e ela tem graus, né? Então, às vezes, uma pessoa de 65 anos pode estar no grau 1, que ela consegue conviver ainda com a catarata, e tem outra pessoa com 65 anos já está no grau 3, que é quase o grau total. Vai depender de cada pessoa, né? E da genética dela, da história familiar e também de como foi a história da vida dessa pessoa. Alimentação, muita exposição à luz ultravioleta, ao sol, né? Pessoas que trabalham no sol, geralmente a catarata vem mais cedo. Ô Bruno, para se fazer o diagnóstico, nós falamos agora, você acabou de falar de diagnóstico, por exemplo, a pessoa te procura lá no Instituto Donato, pergunta, né, com queixa de dificuldade de enxergar, alguma coisa assim. Tem algum aparelho? O que você faz para chegar no diagnóstico da catarata? A parte mais tranquila, né, o mais usado hoje é um microscópio que a gente usa, chamado lâmpada de Fenda. Então ela aumenta 16 vezes a visualização do olho humano. Então nesse tipo de aparelho é a maneira mais fácil de se fazer o diagnóstico. Depois eu vou estar mostrando aqui, ilustrando para a gente o que é a catarata, para vocês entenderem como que é o diagnóstico. Se você quiser mostrar, fica à vontade, pode. Então, a gente tem aqui a parte frontal do olho, tudo que nós vamos enxergar passa aqui na pupila, né, que é a menina do olho. Atrás dela nós temos esse cristalino e essa lente que quando nós nascemos ela é transparente. Com o envelhecimento do olho, essa lente vai perdendo a transparência. Então se ela perde a transparência, a pessoa começa a enxergar embaçado. Então esse embaçamento que não adianta a pessoa trocar óculos. Ela tem que fazer cirurgia para remover esse embaçamento. Então, vamos lá, assim, de uma maneira geral, o tratamento da catarata é cirúrgico. Isso, o único tratamento, tratamento da catarata é cirúrgico hoje em dia. E no tratamento da catarata, na cirurgia, é colocado uma outra lente, é isso? Isso, a gente remove essa lente natural, que é o cristalino que embaçou, envelheceu, e implanta-se no lugar da lente natural uma lente artificial. Essa lente vai voltar a dar a transparência necessária. Então a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor, enxergando melhor. Melhora contraste, melhora a visão, contraste de cores, né? Então a pessoa volta a ter
mais alegria na vida, né? A gente tem trabalhos científicos que comprovam que isso melhora a autoestima, a vontade de viver de uma pessoa idosa. Não, você imagina, a pessoa vai chegando a uma certa idade, aí começa a enxergar, fazer uma leitura, já não consegue ler direito. Então, quer dizer, a cirurgia, que eu acredito que é uma cirurgia rápida, né? Você vai falar sobre a cirurgia pra gente, mas não tem por que não fazer. Acho que tem que fazer diagnóstico e procurar tratar e ter uma qualidade de vida boa. Com certeza. Hoje, para um idoso, ele não está enxergando bem, eu comento isso muito com meus pacientes, a dificuldade dele poder se locomover sozinho na rua, talvez evitar uma queda, quebrar um fêmur, ficar hospitalizado. Então, a visão é essencial para o idoso ter uma qualidade melhor de vida. Doutor, o tipo de anestesia que é feito para essa cirurgia, qual é? Hoje em dia, cada 400 cirurgias minha, acho que uma eu faço cirurgia com bloqueio, que é anestesia com agulha, de um paciente que não me ajuda, não colabora na cirurgia. Agora, a maioria, grande maioria, mais de 99%, só colírio. Gotinha de colírio anestésico. Quer dizer que colocou o colírio anestésico, você faz a cirurgia tranquilo? Totalmente indolor. A cirurgia vai levar aí em torno de 10 a 12 minutos, uma cirurgia correndo tudo bem. É super rápido, né? É rápido. Hoje avançou muito a cirurgia. E seguro, né, Bruno? Muito seguro. Os equipamentos hoje faz catarata, desde a catarata inicial até uma catarata mais avançada, com a mesma segurança. Hoje é microincisão, então o buraco que a gente faz, a perfuração no olho para aspirar a catarata é muito pequeno, não precisa de dar ponto. Quer dizer, olha só, isso é muito bom, né? A pessoa já sai praticamente sem tampão, então isso é muito bacana. Praticamente já grande. Curada, né? Digamos assim, né? Praticamente curada. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso convidado, o médico oftalmologista, Dr. Bruno Donato. Bruno, a catarata normalmente aparece nos dois olhos ou não? Geralmente ela vem simétrica, né? O envelhecimento do olho geralmente é simétrico. Em alguns casos um olho evolui mais rápido que o outro, mas na maioria dos casos simétrico. Os dois olhos vêm junto. Quando eu te perguntei pelo seguinte, quando a pessoa vai fazer a cirurgia da catarata, é recomendável fazer a cirurgia os dois olhos do mesmo dia ou um de cada vez? Isso é importante esclarecer para todos, né? Isso é proibido por lei, por segurança do paciente. Não porque não possa fazer, mas o ideal é não fazer. Por quê? Em caso de algum problema de infecção, qualquer coisa desse tipo, já afeta os dois olhos. Então, operando-se um olho de cada vez, é mais prudente, você espera a cicatrização para depois operar o outro olho com tranquilidade. É uma cirurgia que não tem que ter pressa para ser feita. Faz um olho, anestesia só de colírio, recuperou, depois de em torno de 5, 7 dias, você já pode fazer o outro olho. Faz com segurança, não precisa correr risco. Não tem por que correr risco, porque uma complicação como a infecção, aí, às vezes são você os dois olhos, né? Afeta os dois olhos e às vezes você não consegue mais recuperar 100% da visão. Então o ideal é sempre fazer um olho de cada vez. Hoje em dia, com os antibióticos que nós temos, o risco de infecção é muito pequeno. Porém, não custa a gente ter um excesso de zelo nessa hora. Lógico. Bruno, quanto tempo o paciente fica na clínica? Faz a cirurgia, ele chega, faz a cirurgia, tem algum tempo que ele vai ficar na clínica ou terminou a cirurgia, vai embora para casa? Como que é? Geralmente ele chega, ele fica em torno de 30, 40 minutos pingando colírio para dilatar, faz a cirurgia que leva em torno de 10 a 15 minutos e depois ele usa mais alguns colírios antibióticos por mais 30 minutos. Então, ao todo, ele vai ficar em torno de 2 horas e meia dentro do hospital. E já pode ir embora sem tampão para casa. No dia seguinte, faz uma reavaliação. E a visão, ela normaliza assim logo, imediato à cirurgia ou tem algum tempo que a pessoa precisa para recuperar a visão? Isso é muito pessoal, né? Se o paciente ele tem uma catarata muito avançada, a recuperação ela pode ser mais rápida, porque ele entrou para a cirurgia não enxergando nada. Então, em torno de 1 a 2 horas, ele já começa a ter o benefício de melhora visual. Se é um paciente que está com a catarata inicial, às vezes ele leva um pouco mais de tempo para perceber que melhorou. Mas geralmente eu converso com meus clientes, em torno de 24 horas ele já está com a visão quase normalizada. Que coisa boa, hein, Bruno? Isso é muito bom, isso é ótimo. Avançou bastante. O que você recomenda assim, no pós-operatório? Por exemplo, o paciente operou a catarata, tem algum repouso, tem alguma coisa específica ou não? Geralmente não pegar peso acima de 10 quilos, dirigir, né, as donas de casa, pilotar o fogão, pelo menos em torno aí de 2 a 3 dias.
eu prefiro que não use. E o restante, piscina, sauna, mar, 30 dias, esporte de contato. Tá. Agora, 3 dias depois, uma caminhada já pode. Quantos? 2 dias? 3 dias 3 dias pode. Depois. Então, o tempo de repouso, digamos assim, é significativo, é pequeno. É pequeno. Hoje, como a cirurgia com microincisão, a recuperação se tornou muito mais rápida e satisfatória. O paciente tem que continuar usando óculos após a cirurgia? Como que é isso? Esse é nós somos questionados. Acho que é a primeira pergunta, né, do paciente. Antigamente a cirurgia era feita apenas para voltar à transparência do olho, né, remoção da catarata. Hoje, com o avanço dessa tecnologia, muitos pacientes a gente já remove a catarata e implanta uma lente que vai diminuir o grau dele. Então existem vários modelos de lente para ser implantada dentro do olho. Então removeu a catarata, implanta-se essa lente. Se a lente for monofocal, ela corrige um foco só, ou longe ou perto. Geralmente a gente corrige o de longe e a pessoa continua usando o óculos de perto. Agora, nos últimos 15 anos, já existe uma lente que é multifocal. Então essa lente ela já corrige a catarata, corrige a visão de longe e também a de perto. Então consegue deixar o paciente também sem óculos. Intraocular e multifocal. Intraocular e multifocal. Nossa, é bom demais. Acho que é o sonho de todo mundo, né, Bruno? Geralmente. E a adaptação do paciente com essa lente multifocal? É fácil? Ele não tem adaptação nenhuma. É totalmente diferente do óculos, né? O óculos, porque o óculos a pessoa tem que aprender a olhar, não é isso? Exato. Ela tem uma posição de olhar, né? Tem que olhar para baixo para usar a parte inferior do óculos para ter a leitura. Dentro do olho você tem visão para qualquer distância que você olhe e já tem a visão boa para longe e perto. Então, isso é bom demais. Né, essa foi a maior evolução agora na cirurgia de catarata nos últimos 10 a 15 anos. Ô Bruno, por exemplo, se a lente não deu certo, teve qualquer tipo de problema com a lente, a pessoa pode operar de novo, pode colocar a lente novamente, trocar a lente? O ideal é tentar já fazer com uma lente de qualidade boa, né? A cirurgia com uma lente de qualidade boa para aquela lente ficar dentro do olho para o resto da vida. Uma vez implantada uma lente de qualidade boa, ela pode ficar para o resto da vida. Agora vamos supor que foi uma lente de qualidade ruim, a lente pode ter embaçado, tem como remover, mas muitas vezes ela já está grudada dentro do olho. Então a cirurgia é uma cirurgia muito mais longa, em vez de fazer em 10, 15 minutos que leva a cirurgia de catarata, é uma cirurgia que vai levar em torno de 1 hora para ser feita. E nunca mais fica com o resultado da primeira cirurgia. Que é uma cirurgia ou seja, fazer a primeira cirurgia e já fazer uma coisa, né, com uma lente boa, de boa qualidade, para não ter esse tipo de problema, ter que voltar e refazer a cirurgia. Operar uma vez só, esse que é o ideal. Só para reforçar para os nossos telespectadores, a causa mais comum da catarata é a idade mesmo? Tem algum outro fator que pode levar o indivíduo a ter catarata? Isso, a mais comum é a idade, então passaram de 60 anos todos vão ter a catarata. E o que pode ajudar a adiantar? Pessoa que tem miopia alta, acima de 3 graus, geralmente a catarata vem mais cedo. Pessoa com diabetes, o diabetes ele vai opacificando o cristalino também e gera catarata mais cedo. E o uso indiscriminado de corticoide, né? Que é uma medicação que as pessoas não ficam atentas, usam indiscriminadamente, pode gerar catarata também, mesmo em jovens. E uma pessoa, como você falou, jovem, uma pessoa, por exemplo, uma faixa etária mais baixa, pode ter catarata? Pode também. Hoje em dia como a gente virou um centro de referência, eu recebo muitos pacientes mais jovens. O ano passado eu devo ter operado em torno de 7 pacientes de 20 a 30 anos de idade. Bem novo. Então, às vezes com causa sem diagnóstico e às vezes pelo uso abusivo de corticoide. Por causa de uma rinite, por causa de uma crise asmática, usa indiscriminadamente e leva a catarata. O perigo da automedicação, né, que a gente está sempre comentando aqui. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de catarata com o nosso convidado, o médico Dr. Bruno Donato. E neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Como que são as perguntas para hoje, Juliana? Olha, recebemos bastante perguntas dos nossos telespectadores. Doutor Bruno, né, mais uma vez aqui no nosso programa, né, doutor Luciano? É um prazer tê-lo aqui novamente. Está aqui para poder responder as perguntas, né, dos nossos telespectadores. Obrigado. Quer aproveitar e já deixar os e-mails também, Juliana? Vamos lá, doutor. Lembrando os nossos telespectadores, doutor Luciano, que mande suas dúvidas, sugestões de perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Curta a nossa página no Facebook e no Instagram.
Aquele que quiser mandar uma pergunta, pessoal, pode estar mandando um inbox para o Dr. Luciano do Facebook pessoal dele, que é Luciano Tadeu Simão Encrossi. Isso mesmo, né, Juliana? Teremos o maior prazer em responder, né? E também, ajudar quem precisa. Claro, Dr. Luciano. E aqueles que mandarem suas perguntas, né, lembrando aqui que o sigilo será mantido por questões éticas, né, Dr. Luciano? Exatamente. Então pode mandar tranquilo que não será divulgado o nome. Com certeza. Doutor Bruno, vamos voltar na catarata então. Uma pessoa que não fizer o tratamento, uma pessoa que não operar, digamos assim, ela pode ficar cega? A catarata ela é evolutiva, né? Então, quanto mais tempo a pessoa leva para operar, mais difícil é a cirurgia. E mais vai havendo o embaçamento da lente intraocular, né? Essa lente natural intraocular, e a pessoa vai sentindo cada vez mais a visão embaçada e chega à cegueira. Não que não tenha tratamento, também existe, porém um tratamento muito mais difícil com a catarata muito madura hoje em dia. E, por exemplo, a gente vê muito falar em glaucoma, né, atualmente. A pessoa, o paciente que tem a glaucoma, ele pode operar a catarata? Pode, deve, né? Às vezes o fato de você remover a catarata, você abre um pouco mais de espaço dentro do olho e às vezes pode até, em alguns casos, abaixar um pouco a pressão. Se o glaucoma já estiver no estágio muito avançado, você já pode até fazer a cirurgia de glaucoma junto com a cirurgia de catarata. Olha só, muito bom, né? Cada vez evoluindo mais e isso é importante, né, Juliana? Isso mesmo, doutor. Doutor, toda semana nós temos as perguntas, né, de nossos telespectadores. Você pode respondê-las, por gentileza? Com certeza. Vamos lá, Juliana. Doutor Bruno, quando opera-se a catarata, é necessário o implante de uma lente dentro do olho. Existe algum tipo que é melhor? O material hoje de uso, o melhor material chama-se acrílico, né? E sempre procurar as marcas de qualidade de renome, que já estão no mercado há muito tempo. Não tentar utilizar marcas de lançamento novas que ainda não foram testadas em muitas pessoas. Tomar o cuidado, né? E sempre pedindo orientação para o oftalmologista, que é a pessoa mais indicada para isso, né? Correto. Qual é a urgência em operar uma catarata? Cirurgia de catarata, ela nunca foi uma cirurgia de urgência, né? Ela é uma cirurgia que você pode se programar para estar fazendo. Uma vez diagnosticada a catarata, você se programa. Existe um único caso, que é uma cirurgia de urgência, que seria uma catarata traumática, ou seja, o paciente sofreu um trauma, evoluiu com catarata e às vezes o rompimento da cápsula da catarata começa a gerar aumento de pressão. Doutor, quais são os cuidados que uma pessoa deve ter antes de procurar uma clínica ou um profissional para fazer a cirurgia da catarata? Então, o ideal é a pessoa sempre procurar uma clínica ou um grande centro que esteja com atualizações tecnológicas e também médicos de renome que já estejam com um volume cirúrgico maior. Nunca clínicas que tenham volumes pequenos, porque a destreza cirúrgica do cirurgião é muito menor do que os cirurgiões que estão com maior habilidade cirúrgica. É isso aí. Após a cirurgia da catarata, quanto tempo o paciente demora a começar a enxergar, doutor? Geralmente, em média, em torno de 24 horas, né, que é o mais comum. Nós comentamos aqui hoje, o que muda? Um paciente com uma catarata muito avançada, ele chega praticamente sem enxergar. Então, ele tem a percepção que a visão voltou mais rápido. Em torno de 3, 4, 5 horas, ele já está enxergando um pouco melhor. Mas a visão vai estabilizar quase no 100% em torno de 24 horas, no máximo 48. Lembrando, mais uma vez, aqui o doutor Bruno, né? Já até comentou aqui, doutor, a cirurgia de catarata pode ser feita nos dois olhos de uma só vez? Nós já chegamos a comentar sobre isso, né? O ideal é sempre operar um olho de cada vez, esperar ter uma correta cicatrização para depois operar o outro olho para evitar qualquer imprevisto na cirurgia. Ô Bruno, falando de cirurgia, né, da catarata, o único tratamento para catarata, então, é a cirurgia, é o tratamento cirúrgico. Correto. Né? Só para explicar um pouquinho mais para os nossos telespectadores, essa cirurgia, como que é feita? Tem algum aparelho, tem algum microscópio? Assim, a título de curiosidade para os nossos telespectadores, que eu acredito que é novidade para todo mundo, né? Isso. A cirurgia hoje em dia ela é feita com ultrassom, né, que é um aparelho que ele vai... Vou até mostrar aqui de novo. A catarata é o cristalino que opacificou. A gente faz aspiração, então ele é um aparelho que entra por 2 milímetros, 2,2 milímetros no olho. Ele vai aspirando e emulsificando essa lente e depois é substituída por uma lente artificial que ela entra dobrada e abre dentro do olho. Por isso que não precisa de dar ponto, então é uma microincisão. Então, quer dizer que 2 milímetros, você aspira e introduz a lente. Isso, a lente entra dobrada e abre dentro do olho, não necessitando de suturas. Puxa, muito bom, né, Juliana?
Legal, né, doutor? Interessante também, né? Opa, tem mais perguntas, Juliana? Doutor Luciano, hoje foram estas nossas perguntas. Mais uma vez, vamos lembrar aí os nossos telespectadores, né, para mandar suas perguntas, suas dúvidas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br e acessar as nossas redes sociais também, né, doutor Luciano? Facebook e Instagram, Programa Saúde em Dia. E quem quiser mandar uma mensagem inbox, pode mandar pelo Facebook pessoal do doutor Luciano. Luciano Tadeu Simão Encrossi. E até a próxima semana, se Deus quiser, doutor. Se Deus quiser, né, Juliana? Doutor Bruno, foi um prazer te receber aqui novamente, né? Mas antes de encerrarmos, eu gostaria que deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Claro, eu que agradeço, né, poder estar presente aqui com vocês mais um programa desse e sempre lembrar de fazer as consultas anuais no seu oftalmologista de preferência. São nessas consultas que às vezes a gente faz algum diagnóstico, alguma doença silenciosa. Então o olho, ele consegue diagnosticar glaucoma, consegue diagnosticar algumas doenças sistêmicas como a hipertensão, o próprio diabetes. Então você fazendo as consultas anuais, você também chega a esse diagnóstico. Exatamente. Então nós conversamos aqui com o médico oftalmologista, diretor do Instituto Donato, Dr. Bruno Donato. Muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.